Olá a todos, queria-vos saudar com a paz de Deus e que Deus possa também consolar os vossos corações, que Deus possa também estar convosco em cada dia destes dias de isolamento em que temos que estar afastados uns dos outros, mas que nós possamos estar próximos no pensamento, nas nossas mentes. E hoje eu gostava de compartilhar mais uma meditação diária situada em João, capítulo 20, a começar no versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nós vemos aqui Maria Madalena foi logo de manhãzinha cedo para tratar do corpo de Jesus. Ela dirigiu-se ao sepulcro, onde tinham colocado o corpo de Jesus depois de ter sido crucificado, e ele tinha sido envolto em faixas, e havia um tratamento que era necessário fazer ao corpo para que o corpo também se conservasse. E quando chegou lá ao sepulcro, deparou-se com uma situação. Ela deparou-se com um sepulcro vazio. Ela deparou-se com uma situação que não estava a contar. Ela deparou-se com uma situação em que de todo não era aquela imaginaria, ou não era aquilo que ela estava à espera. E então, para a surpresa dela, pensou: roubaram o corpo de Jesus. Pensou: veio cá alguém buscar o corpo de Jesus, veio cá alguém roubar o corpo de Jesus, e o levou para outro sítio, e o colocou noutro sítio. E então ficou aflita, porque Jesus era quem elas amavam, e não sabiam agora neste momento o que é que deviam fazer. Mas com toda aquela azáfama, que ela foi chamar os discípulos para verificarem também que tinham retirado lá o corpo, que não estava lá o corpo. Ela, quando saiu, encontrou Jesus no jardim. Ela teve um encontro com Jesus. Ela pensou primeiramente que era o jardineiro. Ela estava tão aflita, ela estava tão preocupada, que nem reparou que era Jesus com quem estava a falar. Mas logo mais, quando Jesus a chama pelo nome, quando lhe diz Maria, ela reconhece o nome de Jesus, ela reconhece que era Jesus, e ficou contente, porque afinal Jesus já não estava morto, porque afinal Jesus tinha ressuscitado, porque afinal Jesus não tinha ficado naquele sepulcro, mas tinha ressuscitado, e não o tinha roubado como ela tinha pensado. Não tinha roubado o corpo, não tinha retirado ali o corpo, mas ele mesmo tinha ressuscitado, ele mesmo se tinha levantado daquele sepulcro e estava ali naquele jardim falando com ela. E logo mais também apareceu aos discípulos e falou com eles, e todos eles puderam também ver que ele estava vivo, puderam confirmar que ele estava vivo, puderam confirmar que ele já não estava mais naquela sepultura, naquele sepulcro, envolto em faixas, enrolado, mas estava liberto, tinha vencido a morte. Mas houve alguém que não estava junto com os discípulos, houve alguém que não estava lá, e eu gostava de ler ainda o versículo 24 até o versículo 31, que diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. E ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, se não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos,
e chega à tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que o Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu gostava de reforçar aqui o versículo 29 que diz: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E Tomé precisou de ver para crer. Daí existe um provérbio popular que diz que precisamos de ver como Tomé, precisamos de ver para acreditar, mas Jesus refere: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não ficou morto, não ficou naquela sepultura, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. E acreditamos que Ele está vivo, mesmo sem o ver fisicamente. Que nós possamos confiar e acreditar que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Não precisamos de colocar lá o dedo nas suas feridas para acreditar, porque nós sentimos que Ele está no nosso meio e Ele está presente na nossa vida e Ele está vivo. E o que aconteceu com Tomé, que não seja necessário acontecer connosco, que não seja necessário nós vermos, que não seja necessário nós estarmos na presença de Jesus para acreditarmos, mas que nós possamos acreditar sem ver, que nós possamos confiar. E isso chama-se fé. E que nós possamos ter fé para acreditar em Jesus, que nós possamos ter fé para confiar em Jesus, que nós possamos ter fé para dizer: vem na minha vida tomar conta de mim, e que nós acreditemos que Deus está acima de todas as coisas. Deus está tomando conta de nós. Deus está velando por nós. E perante toda esta situação, perante toda esta pandemia, perante toda esta crise, que é uma crise que está a passar por todo este mundo, que nós mantenhamos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, porque é Ele que nos pode valer, é Ele que nos pode dar a esperança da vida eterna. E com isto me despeço e desejo tudo bom para todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, para que possam também confiar, possam também alegrar-se em Jesus, porque sabemos que Ele está tomando conta deste mundo ainda. É Ele que toma conta, é Ele que tem a sua mão sobre esta terra. Por isso que nós possamos confiar em Deus e que nós possamos entregar a nossa vida a Deus. Um beijinho muito grande e um abraço para todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, e que Deus possa ricamente abençoar as vossas vidas.